Bom, boa tarde a todos, todas e todos que estão aqui presentes. Esse é mais um dos encontros preparatórios para o colóquio de fotografia da Bahia, dentro dessa série de conversas que a gente está fazendo com fotógrafos e pesquisadores da fotografia, que nós estamos chamando de Conversas à Beira do Cais. Hoje, a gente vai ter a felicidade de estar aqui com o artista visual e pesquisador Guilherme Cunha. Ele é graduado na Escola de Artes Plásticas, da Escola Guignard, foi bolsista na Pittsburgh State University, é artista visual, pesquisador independente dentro dos múltiplos campos do conhecimento e produtor cultural. Quem vai conversar com ele são as professoras e pesquisadoras Janaína Silva e Júnia Mortimer. Esse encontro que a gente está fazendo, ele está sendo realizado a partir de uma parceria da Universidade Federal de Minas Gerais, da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia e do programa de pós-graduação em Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Núcleo de Fotografia da UERJ. Guilherme, seja muito bem-vindo e você tem a palavra. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer, ao convite da Júnia, da Janaína, assim, saudar aí todos e todas e todos do colóquio, a oportunidade da gente colocar, divulgar, na verdade, o trabalho que a gente vem realizando junto a esse acervo de imagens que sofreu o risco, de nenhum de nós aqui poder conhecê-lo, como muitas das imagens que representam o laço simbólico da nação brasileira desapareceram ao longo dos séculos, assim, grande parte da memória nacional, ela ficou invisibilizada ou foi violentamente, forçosamente, destruída, Então, para a gente é uma alegria, principalmente, assim, não sei se a Júnia sabe, esse é o ano que o Retratista completa 10 anos. Então, a gente está comemorando 10 anos de Retratistas do Morro esse ano. A gente já está com quase 300, quase 420 imagens restauradas, ao longo desse período, num acervo com uma dimensão de 250 mil imagens, Então, o que nos interessa, assim, trabalhar no Retratismo do Morro, assim, o que a gente tem sido estimulado a pensar com a convivência nessas imagens ao longo desses últimos 10 anos, está bastante estruturado em torno dos eixos assim, que organizam o pensamento do projeto, mas a gente tem pensado uma coisa nesses últimos meses, assim, que é um pouco o resumo que a gente está conseguindo entender a resultante dessa experiência, dessa convivência com as imagens, que é entender, a gente já havia vindo trabalhando a imagem como espaço de escuta, Então, a imagem como espaço de escuta é um eixo axiomático central, assim, em torno do qual a gente se organiza, porém, a gente está entendendo também agora a imagem como território de existência. A nova dimensão de pesquisa do projeto Retratista do Morro, porque uma das coisas que a gente percebeu convivendo com essas imagens é o seguinte: uma coisa é um fenômeno, porque assim, as imagens são fenômenos psíquicos, da experiência humana, eles auxiliam a gente a nos relacionar com a natureza, ela é instrumento científico, mas ela é instrumento sensível, ela é instrumento de produção de conhecimento, ela é instrumento de relação. Então, diante da imagem, um dos fenômenos que ocorre essa dimensão de atravessamentos do simbólico para o campo psíquico, enfim, aquele vamos dizer assim, de aumento da experiência humana, a imagem permite experiências de aumento da nossa percepção, Uma delas é quando nós reconhecemos a existência, a presença daquela imagem. Então, uma coisa é quando você, diante da imagem, reconhece a presença dela. Agora, e quando você passa a reconhecer a sua existência
a partir da presença diante da imagem. Ou seja, é como se a imagem transferisse a você a percepção da sua própria existência. Isso é algo diferente. Então, é a imagem comunicando ao observador que ele existe. A partir da presença deles, delas, enfim, a partir daquelas duas presenças no espaço, se legitima a existência comum dos dois vetores. Então, assim, a imagem é reconhecida a partir do observador a existência da imagem, e a imagem legitima a existência do observador a partir do contato que ele tem com ela. Então, isso demorou 10 anos para a gente entender. Mas agora a gente está entendendo que é isso, a imagem como território das existências, não só carregando memória, mas legitimando também essa presença. Então, isso é uma... Enfim, eu gostaria então, dividir com vocês uma tela para falar um pouquinho do projeto Retratistas do Humor, como é que foi essa trajetória, essa caminhada. Bom, então eu vou passar de forma assim, panorâmica, né, como foi o projeto Retratistas do Humor, como é que ele funciona, como que ele começou, porque é interessante também a gente entender essa movimentação, assim, como que se deu. Então, assim, são 3 fatores fundamentais, assim, né, que são as entrevistas que a gente faz com as pessoas, a convivência com as imagens e o aprendizado que a gente tem com os fotógrafos. Então, o projeto Retratistas do Morro, ele surge, né, no ano de 2015, com o objetivo de contribuir para a construção de uma narrativa da história visual brasileira, né, da história das imagens brasileiras, a partir do ponto de vista de fotógrafos que viveram e trabalharam nas favelas. Ali a partir da década de 60, assim, final da década de 50, a partir da década de 60, que horizontalmente se espalha pelo Brasil. A gente vê que isso está principalmente nas capitais brasileiras, mas em Minas Gerais a gente vê que isso aconteceu no interior de Minas também, né? E nós não estamos falando dos fotógrafos oficiais da cidade aqui, tá, gente? Nós estamos falando das periferias. Então é muito diferente, assim, daqueles fotógrafos que a gente já tem o conhecimento sobre eles, assim, os que estão mapeados, né? Os históricos. Então é muito diferente, porque essas são realidades que ficaram invisibilizadas, né, que sofreram aí ao longo da história todo o processo do epistemicídio, do apagamento da violência, enfim, da uma espécie de ocultação, né, não de quem viveu aquela realidade, mas para o inconsciente coletivo e para o caminho da construção da soberania nacional, né? Assim, que não existe soberania sem lastro simbólico, e lastro simbólico é o conjunto de toda a produção intelectual e criativa e cultural que foi reunida num país numa determinada época, que é aquilo que dá a diretriz do que está sendo preservado, de quem está representando aquela nação e está sendo representado. Então, assim, não tem como falar de imagem sem falar de lastro simbólico, não tem como falar de lastro simbólico sem falar de soberania, né, que é o que já tem enfim, tem algumas pessoas discutindo. Então, a gente veio a conhecer esses 2 fotógrafos na comunidade da Serra a partir de um primeiro projeto, né, que se chamou Memórias da Vila. Aqui é uma imagem do Afonso Pimenta, né? O projeto Memórias da Vila, ele produziu um livro, que foi o primeiro livro produzido sobre a história dos moradores da Serra, conectando a história desses moradores com a história oficial da cidade de Belo Horizonte. Então, a comunidade da Serra, ela surge ali mais ou menos em 1897, né? Só que com a construção da cidade, você teve uma migração muito grande, né, dos trabalhadores, da mão de obra que seria utilizada para a construção da cidade, só que você não previu o alojamento, os cuidados necessários para abrigar essa população. Então, assim, você tem o Parque Municipal aqui em Belo Horizonte hoje, que era onde era a sede da cidade, a casa dos fundadores, né, praticamente uma chácara enorme, ou seja,
mais uma vez repetindo aquela lógica, né, assim, da estrutura, a infraestrutura urbanística que atende as elites, mas que negligencia a população trabalhadora. Então, quer dizer, os trabalhadores não tinham onde habitar e eles iam procurando as periferias dos centros onde a obra da cidade estava sendo realizada. Então, antes da inauguração de Belo Horizonte, você já tinha duas grandes favelas em BH, que é a favela do Córrego do Leitão e a favela do Barro Preto. A história da cidade de Belo Horizonte é uma história muito violenta em relação às populações periféricas e trabalhadoras, né? Assim, uma coisa que não se fala muito, mas a partir do momento que aquela obra, né, assim, aquele campo de construção ia ficando pronto, essas pessoas eram forçosamente deslocadas, colocadas em caminhão, boleias de caminhão, literalmente, né, e deslocadas para áreas diferentes daquelas que ela tinha ajudado a construir, sem infraestrutura, sem acesso. Esse foi o caso da Serra também. Então, as ocupações ali vão se dando a partir da construção da cidade de Belo Horizonte, em 1914, ali, 1904, né, tem essas datas divergentes aí na história, mas mais ou menos nessa data começa-se a reconhecer formalmente a existência de uma ocupação popular ali, né, a partir das vilas. Então, você tem a Vila do Cafezal, você tem a Vila Fazendinha, a Vila Marsola, Nossa Senhora de Fátima, a Vila Nossa Senhora da Conceição. Então, as ocupações elas vão se dando progressivamente a partir de pequenas vilas que vão crescendo a partir do adensamento populacional e depois se tornam essa grande favela, a maior favela do estado de Minas Gerais, né, onde surgiu esse movimento de fotógrafos aqui em Belo Horizonte. Então, esses fotógrafos, eles basicamente registraram o dia a dia, os movimentos cotidianos dessa população, da população dessas várias vilas que surgiram a partir da construção da cidade de Belo Horizonte, por falta da previsão de moradia e abrigo para as populações trabalhadoras, que vieram de onde? Assim, basicamente do sul da Bahia, do norte de São Paulo, de Goiás, do Espírito Santo. Então, assim, principalmente Bahia, mas tem muita gente que veio de São Paulo, porque, por exemplo, até na foto do Afonso, o dono do boteco chama Joaquim Paulista. Então, é isso, é a mercearia, o boteco do Joaquim Paulista. Então, você sabe que ele veio de São Paulo, porque o apelido dele é esse. Você tem o Baiano, você tem o Tãozinho. Então, muitas vezes, acaba que o apelido da pessoa vai dando esses indicativos de onde que veio, né? Originalmente, a migração dela ocorreu. E isso é muito característico do acervo. Então, a gente reconhece hoje, assim, a gente inicia o projeto com essa expectativa, né? De poder um pouco contribuir para essa outra ordem das imagens, né? Assim, essa outra historicidade das imagens, é um processo de curadoria, pesquisa e historicidade, porque ele constrói história, uma história que não está construída, né? Só que aí a gente percebe que é mais do que isso, assim, não hoje é isso que a gente está fazendo, né? Assim, a história é maior do que a gente imaginou, porque hoje a gente reconhece, então a gente hoje luta pelo reconhecimento desse movimento de artistas, fotógrafos, tá? Que trabalharam nas favelas brasileiras a partir da década de 60. E a gente trabalha para construir, para escrever, enfim, construir narrativas sobre esse movimento. Então, o acervo do João e o Afonso, ele hoje está estimado em 250 mil fotografias, né? Os dois fotógrafos principais são João Mendes e Afonso Pimenta, que também que são duas pessoas que têm a história de vida fruto desse movimento migratório do campo-cidade, né? Então, a família do João vem para Belo Horizonte, o João muito novinho, aprendeu a fotografar, começou a fotografar com 14 anos de idade, na cidade de Patinga. Ele era vendedor de picolé, no recém-formado ali, bairro dos industriários, que trabalhavam na Usiminas. Então, assim, uma coisa que está completamente conectada com a história do Estado, não é uma coisa aleatória, assim, gente. É um negócio assim, que está literalmente assim, nas entranhas da história das populações do Estado de Minas Gerais. Então, quer dizer, ele sai de Iapu, uma cidadezinha, assim, um vilarejo, né? Num vilarejo perto de Iapu ele vai para Ipatinga para morar na favela do Buraco, com a família dele, literalmente é um buraco. Eles falam que até hoje inunda lá. Então, ele vai morar nessa favela do Buraco e ali ele conta que ele ia pedir doações, né, recém-construído, o bairro operário da cidade de Patinga. Ele pega tudo que você imaginar, assim, roupa,
calça, enfim, vai pedir alimento e leva para as pessoas. A mãe dele fica ali costurando, consertando as roupas. É uma jornada de subsistência. E até ele conta que o primeiro sapato que ele pôs no pé é quando ele tinha 15 anos de idade, de 14 para 15 anos de idade. Que ele falou que viu o moço colocando na janela, assim, do lado de fora, o sapato, e o cara viu que ele ficou observando e falou assim: ô, vem cá, pode, se quiser calçar. Chamou o rapaz, vem cá. Aí, você está descalço? Você assim, nunca coloquei um sapato, nunca tive um sapato. Aí ele falou assim: não, pode colocar isso aí. É muito interessante, porque ele conta que ele bateu a mão no pé assim, e aí subiu aquela fumaça da poeira vermelha, do ferro de patinho. É tudo assim, é tudo muito simbólico, né? Assim, tudo muito conectado com as características do Estado, fala da identidade, onde a gente vem. Aí ele fala que ele limpou o pé, que sobe aquela fumaça vermelha, e ele calça esse primeiro sapato. Foi um sapato rejeitado por um operário da usina, que estava ali dispensando o sapato para quem quisesse pegar na porta da casa dele. Então, um amigo dele chega para ele e fala que o seu Badi, que é o fotógrafo da cidade, né, uma espécie de fotógrafo oficial da cidade, estava procurando um assistente. Aí ele vai, enfim, a história é longa, né, que senão nós vamos ficar aqui muitos dias para contar a história, está no livro, já fazendo a propaganda, está no livro, a biografia dele. Aí o seu Badi acaba contratando, o João aprende a fotografar com ele, isso ele tem também de 14 para 15 anos de idade, foi nessa época. Aí ele fica um tempo fotografando em Ipatinga e consegue um trabalho no Foto Industrial, aqui em Belo Horizonte, que, se eu não me engano, era no Barreiro. Ele já vem com 16 anos para Belo Horizonte empregado, para fotografar como fotógrafo oficial ali do Foto Industrial, que eles faziam fotografias de registros, de empresas, de eventos, né? Enquanto ele viveu em Ipatinga, enfim, isso aí a gente está em plena ditadura militar no Brasil, né? Ali se estabelecendo ali, né, a ditadura militar. Então, ele estudava e era assistente do seu Badi. Só que o seu Badi passou para ele o trabalho da perícia. Então, quando tinha algum incidente ligado ao IML, enfim, tinha alguma batida policial, é ele que ia fotografar. Então, os guardas vinham, pegavam ele na escola, batiam na porta, pediam licença para a professora. O João tem que ir lá fotografar, achou um corpo no rio, o rio baixou, tem um corpo lá na árvore. Aí pegava o João no colégio, ele ia lá, fotografava o corpo, fotografava no ML, e depois eles levavam ele de volta para a escola. Foi uma jornada de um grande mestre, né, assim, que viveu organicamente a fotografia dentro da história brasileira, né, assim, atravessou várias épocas, e então ele vem para Belo Horizonte fotografar. Ele tem uma história sui generis também nessa questão do João, que o primeiro trabalho dele era fotografar um jogo de futebol feminino. E aí ele vai no campo, fotografa esse jogo, e sobra uma chapa do filme de 6x6, né, que é um negativo 120, e aí ele faz o primeiro retrato dos pais dele. E ele fala que ele vai até o patrão, né, assim, para falar que o trabalho acabou, que tinha sobrado uma chapa, e que se ele podia usar aquela chapa para fotografar os pais. Aí ele volta para casa com a câmera, ele todo orgulhoso, faz a primeira foto dos pais dele, e aí ele fotografou, mas não tinha copiado, ele revelou, mas não copiou. Aí, em 2020, se eu não me engano, a gente estava fazendo uma exposição, estava fazendo a seleção de alguns negativos. Aí, na hora que ele viu o negativo, ele não acreditou, assim. Ele falou assim: cara, mas onde que você achou isso? Eu falei: é seu esse negativo, essa foto é sua, gente. Enfim, estava trabalhando no acervo, encontrou. Então, são esse tipo de situação, né, que é muito interessante. Assim, então, assim, o João Mendes, ele é um dos fotógrafos, o Afonso Pimenta é outro, né? O Afonso também vem do interior aos 9 anos de idade para trabalhar com a tia. Ele vem ajudar a tia aqui na favela do Cafezal a catar esterco. E ali ele começa a sua jornada, né? Encontra a fotografia muito através da família do João, né? A mãe do João, ele fala que é a segunda mãe dele, a dona Inês, é uma grande matriarca da comunidade. Eles falam que ela não sabia nem ler nem escrever, mas foi a pessoa que mais ajudou outras pessoas que eles conhecem na vida, assim. Então ela acolhia todo mundo, a casa estava sempre de porta aberta, nunca
nunca não tinha comida para alguém que estava precisando. Então, assim, é uma história do Brasil profundo, em várias dimensões, sabe? E aí, um dia, a mãe do João vira para o Afonso e fala para ele parar de ir para um lado e para o outro e trabalhar com o João. E ele fala que o João era assim, era um cara intocável, assim, já era, com 18 anos, já era um cara assim que, né, pô, o cara fotógrafo e tal, estabelecido ali na comunidade, né, já era um cara conhecido. E aí ele fala, não, mas o João não vai querer trabalhar comigo. Ela falou assim, não, vai sim. Ah, mas como que a senhora sabe? Porque eu vou mandar ele. Eu vou mandar ele aceitar você trabalhar com ele. Aí, enfim, foi esse encontro, né? Os dois começam a trabalhar juntos e começam essa caminhada. Hoje o João já está mais... quando a gente fez essa apresentação, tinha 53 anos que ele estava fotografando no mesmo local, hoje tem mais de 53 anos, ele já fotografou mais de 4 gerações, né? O Afonso acompanhou, depois que ele passou a fase, né, de trabalhar ali sobre a tutela do João, enfim, ele seguiu uma carreira proeminente, assim, uma carreira solo proeminente, e um dos principais pontos de virada para a carreira profissional dele foi o encontro com o Misael Avelino dos Santos, né? Não sei se você sabe, o Misael é um dos criadores da Rádio Favela, aqui em Belo Horizonte, e um dos criadores, assim, dos caras que levou à frente os bailes Black Soul também, né, ali final da década de 70, início da década de 80, pleno período da ditadura militar também, fazendo a resistência cultural na cidade, né, face da música negra, face à ditadura militar, aos impedimentos, né, e as perseguições. Ele teve que se refugiar depois, mais tarde, enfim, uma história muito interessante também, uma história de muita superação, assim, de muito aprendizado para quem está lendo ali sobre isso, né, muito sofrimento, mas é um aprendizado grande para a nossa história. E aí o Misael chama o Afonso para fotografar os bailes. Então o Afonso vai todo final de semana nos bailes, tinha as matinês, que eram de tarde, enfim. E aí quando ele vai entregar a foto para a pessoa, depois da foto pronta, ele vai na casa entregar a foto. E aí a pessoa começa a chamar ele para fotografar os eventos na casa deles. Aí ele começa uma carreira solo ali. E aí ele fala, olha, eu começo a minha fotografia de corpo a corpo. E em vez de ficar no estúdio, que o João sempre gostou de ficar no estúdio, ele começa ele começa a ir até a pessoa. Então, ali, ele tem um acervo enorme de fotografia de bailes, né? E a gente conhece essas duas figuras, tem acesso ao acervo deles, a gente conheceu eles através da dona Ana, que a gente vai falar dela aqui embaixo, né? E trabalhando, lidando com esse acervo, a gente acabou construindo esses 6 eixos de reflexão em torno dos quais a gente se organiza para trabalhar no acervo. Então, basicamente, a trajetória que a gente tem no acervo de trabalho é uma trajetória de curadoria, pesquisa e historicidade, né, no qual a gente pesquisa a imagem, escreve sobre ela e ouve a pessoa que fez a foto, né, ou seja, conhece a história do fotógrafo e tenta conhecer a história do fotografado, na medida do possível, porque são imagens de 30, 40 anos atrás, né? Muitas vezes 50 anos atrás. Então, os 6 eixos principais que organizam a nossa postura, né, e as diretrizes conceituais do projeto são o direito igual de existir, direito à memória, direito à própria história, a desigualdade social e simbólica, patrimônio e apartheid simbólico. A gente veio a entender isso, né? Que essas imagens elas foram apartadas da história brasileira, dos espaços de preservação, seja público ou privado. Então, a gente entende que, dentro dos múltiplos apartheids, né? Ou seja, dos espaços de segregação e cerceamento, violência, né? Tanto racial quanto histórica, violência à memória, à existência de um outro, né? Ou do igual, vamos dizer assim, acaba que essas imagens também. Então, assim, a gente entende que no Brasil é importante a gente observar e reconhecer isso, assim, se reconciliar com isso, porque no Brasil houve um movimento silenciado, né? Que ele não está institucionalizado, não está dito, mas nos formatos de um apartheid simbólico, né, com o mesmo grau de segregação, com o mesmo grau
de alienação de sujeitos, né? Isso é muito fácil da gente ver quando você está, assim, num relance, né, assim, numa pesquisa muito simples, assim, de imagens com muito fácil acesso, quando a gente vai pesquisar a história da construção de Brasília, por exemplo, na Biblioteca Nacional, a gente vê que, quando você tem a imagem dos arquitetos, né, enfim, nada contra os arquitetos, engenheiros, políticos que construíram a cidade, a gente está constatando um fato, né, que quando você tem a imagem dessas figuras, o que está acompanhado na legenda, né, o que posiciona historicamente aquela imagem é quase uma mini biografia daqueles personagens ali, ou seja, reconhecendo a importância de preservar o nome deles, quem eles eram, os cargos, os títulos, a herança deles, né, a ancestralidade, de onde que seja, né, assim, de onde eles vieram, para onde que eles vão, quem são aquelas figuras. Então, você tem ali quase que um descritivo, assim, o nome da pessoa, o sobrenome dela, indica o lugar de onde ela vem, né? Então, assim, essas figuras que estão à frente ali do processo têm a sua identidade e memória preservada na história. Agora, quando você vai ver a história dos chamados candangos, dos operários que construíram Brasília, tem uma imagem, todo mundo pode ir lá na Biblioteca Nacional e ver, que ela é muito emblemática, que é o seguinte, é a foto dos trabalhadores em cima de um caminhão, tá? E a legenda é caminhão e trabalhadores. Então, quer dizer, a objetificação do sujeito, o apagamento da identidade, a menos-valia, né, a diminuição da importância e a participação daquele sujeito na sociedade, ela é tal qual um objeto, assim, um sujeito objetificado, tanto que na legenda da imagem o caminhão vem antes do que a função que ele cumpre. E, normalmente, essas pessoas são classificadas na história pelo grau de servitude que foi imposto a elas. Né? Então, é isso, ou operários, ou empregadas domésticas, ou garçons, enfim. O trabalho não é a dignidade do trabalho, não é isso que eu estou dizendo. É o grau de servitude que a sociedade impunha a essas pessoas. Né? Então, o fulano, aquele senhor ali, ele não é o seu Zé da Silva, que mora, enfim, na cidade satélite X. Ele é o operários. Não quer dizer, ele é privado da identidade, dos múltiplos níveis de sensibilidade dele, de manifestação existencial, e ele é transferido por uma esfera genérica de uma identidade grupo. E ele só é compreendido dentro daquela sociedade a partir do nível de servidão. Então, isso é o apartheid simbólico que a gente está chamando. E o outro eixo, imagem, representação e identidade, que é onde a gente entende essas dimensões que a gente falou antes, né, em que você reconhece a presença da imagem, a imagem reconhece a sua presença dentro daquele espaço de construção simbólica, né, e ali se dá todo um processo de representação e identidade, né. Tem muitos fatores e fenômenos que acontecem no momento que a gente está diante de uma imagem dessas, né, assim, é muito comum as pessoas que se identificam naquelas imagens, se reconhecem a sua própria existência pela presença daquela imagem nos espaços de circulação, de produção cultural no Brasil, é muito comum a gente ver assim, as pessoas em lágrimas nas exposições do Retratistas, porque essa força de reconhecimento da existência diante de um movimento contrário, que foi o apagamento, ela é patente, assim, ela é uma coisa que realmente é algo que se faz presente dentro daquele encontro. Então, a gente estuda isso, e esse último eixo ele está diretamente ligado com o trabalho que a gente chama de imagem como espaço de escuta, né, no qual a gente senta com o João e com o Afonso, né, com a dona Ana, que a gente está mostrando aqui os monóculos dela, a gente pede para eles, né, esse favor deles contarem a história para a gente aprender com eles um pouco da história desse trabalho que eles fizeram e da história das imagens, porque a imagem ela é muito importante, assim, né, aquele momento na história é um recorte da construção simbólica, mas também do espaço sensível, do que aquela pessoa compreende do que é o mundo, né, dentro daquele acordo que foi travado para fotografar aquela pessoa que está ali, né, representada na imagem. Então, a gente pede para ele contar o que é aquela imagem. Então, a gente tem hoje uma média de
acho que são 372 entrevistas, né, do João, do Afonso e da dona Ana, contando o que são aquelas fotografias que eles selecionam a partir, muitas vezes, do grau de afetividade. Então, muitas vezes a seleção é por memória afetiva, é a imagem que eles mais lembram algo sobre elas ou que eles mais reconhecem as pessoas que estão na imagem. E quando eles reconhecem as pessoas que estão na imagem, a gente vai até a comunidade e tenta encontrar aquela pessoa. Quando a gente encontra, a gente mostra o projeto, né? A gente fala em nome do Afonso, do João, da dona Ana, a gente mostra que eles estão contando a história da imagem e que eles indicaram para a gente poder ali conversar com ela. A pessoa se identifica jovem naquela imagem, a gente convida ela a contar uma história, né? Falar daquela fotografia, e aí a gente cria esse eixo central, né? De reconstrução da história coletiva a partir da memória afetiva. Então, o trabalho de imagem como espaço de escuta é um trabalho de reconstrução da história que se dá pela reunião de memórias afetivas em torno de uma imagem. Então, essa reunião das memórias afetivas, elas vão coincidir na construção de uma história coletiva. E aí a gente inverte o paradigma, né? Que assim, em vez de uma pessoa estar falando para todos, né, sobre a história de todos, são todas as pessoas convergindo para um ponto comum, né? Então, o que a gente está assim, emprestando do Nego Bispo, né, assim, do pensamento filosófico do Nego Bispo, é a ideia de pensamento circular, né? Então, assim, no pensamento linear, a gente tem um processo de sequencial, de substituição, que para um está na frente, o outro tem que estar atrás, né? A linha é uma fila, né? É fila de importâncias, né? Então, só que o círculo não, né? Então, a gente pegando esse pensamento do Nego Bispo, se você tridimensionalizar ele, né, dentro de um espaço temporal, né, dentro do espaço de tempo, você tridimensionaliza ele, ele vira uma esfera, na qual todos os pontos estão equidistantes do centro. Então, a ideia é que a gente cria esse espaço de participação, né, para que essas memórias afetivas sejam equidistantes de um centro de construção da história coletiva. Entendeu? Então, todas as vozes localizadas na superfície dessa esfera estão equidistantes desse centro de reconstrução da memória coletiva. Então, a gente tem usado essa geometria de pensamento esférico dentro vamos dizer assim, dessa metodologia que o Projeto Retratistas do Morro tem desenvolvido, que chama imagem como espaço de escuta, né? Então, aqui a gente mostra um pouquinho da pessoa que é, assim, central no Projeto Retratistas do Morro, que é a dona Ana. Ela é essa senhora que está aqui no meio, de roupinha azul aqui, com lenço na cabeça, são os filhos dela. Então, foi dona Ana que apresentou para a gente essa realidade de que existiu na Serra um movimento de fotógrafos que estavam ali desde a década de 60 fotografando, e tão generosamente abriu para a gente o seu acervo pessoal de monóculos, que conta uma história muito potente, que é o relacionamento do marido dela, que é esse senhor aqui de calça laranja. Essa aqui é a foto que está comemorando a construção da laje da casa dela, né, na final da década de 1970, no Cafezal, que é uma das vilas ali da comunidade da Serra. Ele é amigo desse grupo de fotógrafos que está aqui. Esse moço de blusa laranja, de blusa listrada, é o Giovanni. Esse aqui é o Joaquim, o primo dele. Tem o Zequinha também, que não está na foto. Eles eram também dois outros fotógrafos que trabalhavam na Serra, que já não estão mais lá, mas eles ficaram muito amigos da dona Ana quando ela foi para lá, e do marido dela, e isso virou uma amizade fotográfica, porque todas as vezes que eles estavam juntos, eles se fotografavam. Então, você criou esse, vamos dizer assim, esse espaço de registro, que é o que a gente tem chamado no Retratistas do Morro, que é um espaço de uma produção artística que está mais vinculada à biografia do que ao documental. Então, o processo de trabalho do João, do Afonso, do Giovanni, do Zequinha, enfim, do acervo da dona Ana, o espaço de trabalho de produção desses fotógrafos é um espaço biográfico e não documental, ou seja, eles não atendem a todos os processos da estética normativa, né, que reza as regras
para a produção de documentários, ou documentários, seja fotográficos ou videográficos, né? Então, assim, por exemplo, eles estão no extremo oposto dessa lógica do distanciamento do objeto de interesse, né? Assim, ou seja, o trabalho dele, quanto mais perto, quanto mais afeto, quanto mais proximidade, né? Quanto mais identificação com o sujeito fotografado, né? Assim, mais potente se torna o trabalho deles, que é o extremo oposto da estética normativa documental, né? Então, Dona Ana, então, traz essa lógica, né, para dentro do trabalho, e essa que é a forma com que a gente conheceu o Retratistas do Morro. Dona Ana apresentando para a gente os monóculos dela, são cerca de 70 monóculos, 60 e poucos, nesse saquinho. E a partir disso a gente começa um trabalho, né, de restauração. Eu vou passar rapidinho para vocês verem, já estou encerrando minha fala. Aqui a gente fala um pouquinho dessa metodologia, né? Assim, então, para trabalhar de forma técnica no acervo, a gente viu que a gente precisava de pegar também emprestado uma dinâmica, né? Ferramentas cognitivas de diversos campos do conhecimento, assim, não só da preservação e da conservação, mas que vieram ali da microbiologia, das ciências sociais, da colorimetria, da ciência da cor, da engenharia da computação também, né, da impressão digital, mas principalmente também das poéticas visuais. Então, assim, é uma metodologia que ela é pautada na prática do artista, né? Então, ela é um pouco diferente de uma metodologia tradicional, porque é uma metodologia que vem a partir da poética. A poética é esse impulso, essa pulsão vital de ampliar a percepção simbólica, de construir sentido para o mundo. Então, né, ampliar os códigos com os quais a gente consegue se reconhecer existentes no mundo. Então, assim, a metodologia, ela parte dessa lógica, né? Ela parte de uma poética e pega emprestado de outras áreas do conhecimento as suas ferramentas cognitivas. Então, uma questão colaborativa. Como que funciona o trabalho do retratista do morro? Ele começa na vivência comunitária, na escuta, né? Aí ele vem trabalho de campo, o mapeamento dos fotógrafos, o mapeamento das pessoas que foram fotografadas, das histórias, a catalogação, classificação de danos, limpeza físico-química, condicionamento preventivo, digitalização, ou seja, criação dos masters digitais, né? Que é o facsímile do negativo. A gente sempre faz uma cópia dentro dessa premissa, né? A gente trabalha os procedimentos de restauração digital, ou seja, muita coisa não está escrita, muita coisa a gente teve que desenvolver, né? A partir do restauro digital, então a gente entra no que a gente falou lá em cima, curadoria e historicidade, que é o que a gente está chamando de engenharia de reconstrução das memórias afetivas, né? Então a gente sabe que para esse trânsito semântico, né? Assim, ou seja, para as pessoas estarem pensando e falando e entendendo essas histórias, é preciso que você escreva sobre elas. Ou seja, é algo que está na tradição oral e está ali dentro dos registros fotográficos, né, de uma produção simbólica que foi ocultada forçosamente, né, não participou dos movimentos de política, das diretrizes, ou seja, ela não estava contemplada dentro das diretrizes de preservação do patrimônio artístico, cultural, histórico, nacional. Né? Então, é algo que tá vindo à tona, não para aqueles que viveram a história, mas para o grande público agora. Então, a gente precisa de elaborar o texto. Então, para contar essa história, é preciso de ouvir o personagem principal dela. Né? Então, todos os textos que a gente trabalha conectados com as imagens são textos em primeira pessoa, né? Dentro das premissas da história oral. Então, a gente grava, transcreve, né? Faz uma edição mínima ali para adequar o texto dentro de uma linearidade qualquer, assim, para leitura, né? E a gente garante que a narrativa que vai perpetuar no tempo, ligada àquela imagem, ou seja, a legenda dela, o título dela, a história que ela vai carregar, vem da pessoa que está na imagem e da pessoa que fez a imagem. O Retratistas, a gente trabalha em dois processos da construção simbólica. Um que é a manutenção dessa representação daquela população e daquele momento histórico que essa população viveu. E o outro é a apresentação dela. Né? Isso está muito ligado com o ambiente
assim, as características da identidade do mineiro, né, que gosta de contar caso, que gosta de falar, né, de onde veio, do porquê das coisas. Então, eu acho que essa é uma metodologia bem mineira. Né? Então, assim, as fotos, né, assim, é uma metodologia baseada no caos, né? Então, é isso, a gente desenvolve esses textos, produtos culturais, que é para a gente efetivamente fazer o reposicionamento do laço simbólico, depois a gente distribui e circula esse material, que é o trabalho de ocupação das esferas de poder. E aí, ó, aqui eu vou passar um pouquinho só para vocês verem, né, como que a gente vem trabalhando. Não vou me alongar nesse aqui, não. Memórias, né, do Imagem como Espaço de Escuta. Aqui um pouquinho das conquistas do projeto, né, o livro que reúne toda essa metodologia foi finalista do Prêmio Jabuti, né, em 3 categorias, né, melhor livro de arte, melhor capa e melhor projeto gráfico, né. Isso é bom para a gente, mas no sentido que a história circula, o livro circula. Então, assim, a gente vai construindo os caminhos de inserção, né, do qual essas histórias foram privadas, né? Então, as premissas do projeto, elas estão na folha de rosto ali do livro, né? Enfim, alcançando outros espaços, né? Assim, publicações internacionais também, né? Coleções internacionais. Isso aqui é um pouquinho da trajetória do projeto, parceiros, né? A gente ganhou aquele prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, que é muito importante para o projeto, né? Assim, ter esse reconhecimento, porque é uma das primeiras vezes que um acervo de fotografias, geralmente são monumentos, né? Arquitetônicos, assim, mas dessa vez foi o acervo fotográfico, que é reconhecido como um monumento, né? Então é interessante isso, né? Que sou eu, mas vocês estão me vendo. Então... Bom, eu agradeço muito, gente, a oportunidade de falar do projeto, espero que tenha sido proveitoso aí, fico à disposição aqui para responder o que for preciso, né? Guilherme, muito legal, a gente que agradece, é muito bonito ver o que acontece quando você se debruça com ética, com afeto, e com responsabilidade sobre um acervo, sobre um arquivo, né? Que é uma prática, tem, né? Tem um cotidiano ali que revela que uma pesquisa forte, assim, né? E muito respeitosa com o outro, né? Nossa, muito bonito. Agora, Janaína, sem te interromper, você imagina o seguinte, isso é uma favela do Brasil. Sim, só porque assim, quando dá a impressão da gente ver o volume de trabalho que se dá, você imagina, Belo Horizonte começou antes da sua, enfim, da inauguração da cidade de 1897, tinham 2 favelas. Hoje, a Urbel reconhece 147 favelas em Belo Horizonte. Uhum. Agora, Sim, isso é o acervo de uma. Você imagina no Brasil. Você imagina se isso fosse de cada periferia brasileira, como é que seria a história das imagens no Brasil? Será que seria igual ela é hoje? Então, isso aí sem dúvida nenhuma, não, né? Tá muito nítido essa complexidade do trabalho, que ele reflete muito esse Brasil, né? Ele é igual você tenta colocar ele, todo momento está falando, ele é a história do Brasil, ele é a história dos morros, ele é a história da comunidade, ele é a história das favelas, ele é a nossa história. Eu vejo as imagens, né, dos aniversários, eu me vejo nessa mesa de aniversário, né, quando eu assisto, né, como fala a Zulay, né, quando eu assisto as imagens, eu me vejo nela, né, e é muito notório e perceptível, e claro que faz a gente pensar, cadê esses outros arquivos, né? Mas é o que nós temos agora, é o que você está mostrando. E eu queria, assim, que você falasse um pouco da circulação nas exposições, porque, nossa, eu vi umas exposições, né, dos retratistas do Morro. As exposições são muito maravilhosas, são muito bonitas e muito dignas também, com
com o arquivo, né? Com esse trabalho precioso desses fotógrafos, né? Bom, a exposição ela é uma das ferramentas, né, que a gente tem para poder trabalhar os processos de inserção. Que a gente sabe, assim, na sociedade, os espaços que recebem direcionamento de recurso e recebem atenção institucional e atenção do público, eles têm a tendência de transferir legitimidade. Né? Então, assim, se a gente precisa que as pessoas conheçam e que mais pessoas possíveis elas entrem em contato com esse acervo para que ele possa ocupar os imaginários nacionais, porque assim o que a gente precisa é de substituir, né, fazer essa substituição de um imaginário que ele é restrito, parcial, que ele é tendencioso, que ele é incompleto, que ele é falho, que ele é falso, que ele distorce a imagem da história. A gente precisa de substituir. Ele não é só completar, é literalmente substituir, porque a imagem do Brasil não é a imagem da elite, assim, né? Exclusivamente, e é o que vem sendo perpetrado na história e o que vem sendo preservado. Né? Eu faço um parênteses aqui, por exemplo, como que a gente chegou inicialmente a essa conclusão do apartheid simbólico. Né? A gente, quando estava pesquisando o acervo para entender como que a gente se posicionava diante da história brasileira, né? Se fosse, a gente contratou uma pessoa que na época, é a Mariana, que na época ela era mestranda de História da Federal, foi recomendado, se a gente estava buscando uma pesquisadora associada para poder trabalhar com a gente, para ela poder fazer uma avaliação em 5 acervos, assim, do mais perto ao mais distante, né, de imagens similares às dos retratistas, para a gente conseguir entender em que pé que a gente estava, como que a gente se posiciona na história das imagens brasileiras. Então, assim, a gente pesquisou o acervo público da cidade de Belo Horizonte, então, o mais perto, que é o municipal, o acervo do Museu Abílio Barreto, que é o acervo histórico da cidade, a gente pesquisou o acervo do Estado de Minas Gerais, e pesquisamos a Brasiliana Fotográfica e a Biblioteca Nacional, que são os 2 maiores acervos de imagem do Brasil a nível nacional. Beleza. E aí a gente usou as palavras-chave que, teoricamente, tradicionalmente, assim, num campo comum, ordinário, assim, você encontraria imagens como essa, populações de favela, populações empobrecidas, a pobreza no Brasil, né, comunidades, aquela coisa. E a gente fez um recorde de tempo no período que o João Afonso mais trabalhou com filme, né, porque, teoricamente, esses espaços serviriam para preservar o filme. Agora vem uma outra era, que é a preservação dos acervos digitais, mas a gente estava preocupado inicialmente com a preservação dos negativos. Foi, então, de 1960 aos anos 2000, com essas palavras-chave: favelas, populações empobrecidas, periferias brasileiras e tal. O Brasil é grande, é muita gente, né? O tempo não é curto, 40 anos, e imagem se produziu, imagem a dizer chega nesse país, no mundo todo. Quantas imagens que a gente encontrou? Somente 379 imagens. E todas essas imagens, elas tinham uma característica funcional, que a gente está chamando. Né? São imagens utilizadas para mapeamento de ocupações populares, no processo de desocupação, numa visita técnica da Companhia de Regulação Urbana. Então, assim, todas essas imagens iam ali para fotografar a pobreza, e nunca o indivíduo, e nunca a dimensão sensível daquela pessoa. Né? A dimensão dela como, enfim, como cidadão, ou seja, a dimensão política, a dimensão cultural, a dimensão religiosa, era sempre a dimensão de subalternidade diante da falha do Estado em relação a ela, ou seja, é a consequência do dano causado a ela, ou seja, um processo de empobrecimento, mas entendendo ela como um agente de obstrução do Estado ali. É um negócio dessa forma. Então, quer dizer, o acervo do João e do Afonso, só que assim, são 250 mil negativos restauráveis, fora os que perderam, fora os que estão parcialmente restauráveis, que no futuro, quando a gente tiver uma técnica melhor, a gente vai conseguir, e vão ser muito mais. Então, quer dizer, essas imagens não estiveram em lugar nenhum, e as imagens que poderiam meramente se assemelhar a essa, estão
diametralmente opostas ao sentido que elas têm para as pessoas representadas. Então, a gente precisou de começar a avançar na ocupação dos espaços de circulação de produção cultural. E aí a gente começa, então, a fazer o processo de restauro gradual. Então, a gente primeiro restaurou o que a gente conseguiu, sei lá, 15 imagens. Aí a gente aplicou para um edital. Aí a gente conseguiu ser selecionado no edital, ou seja, então a gente foi fazendo aos poucos, 15, 20, 30, 60. Aí até que a hora que a gente entendeu que a gente estava suficientemente robusto no nosso, porque a gente precisava de tempo também para aprender com essas imagens, entendeu, Janaína? Assim, então, na hora que a gente falou assim, olha, agora a gente começou a entender melhor essa imagem, já tem um volume de entrevistas melhor, já conversou com as pessoas, aí a gente começou a ampliar o nosso campo de possibilidade de negociação também. Então, aí a gente começou a escrever para editais maiores, sempre transformando o acervo num produto cultural que pudesse se conectar com as pessoas. Então, a ideia das exposições era essa. A exposição do SESC, que foi essa última, maior, a gente levou 5 anos negociando, assim, para conseguir fazer essa exposição, tá? Então, não foi brincadeira, assim, foi 5 anos trabalhando, apresentando o material. Aí chegou um momento que a instituição se interessou pelo projeto e bancou um ateliê de restauro para a gente ampliar a quantidade de imagens que a gente tinha. Então, como a gente não tem um patrocínio fixo, a gente fala que a nossa metodologia ela é de oportunidade. Então, a gente vai escrevendo em editais, de acordo com a natureza do edital, a gente avança dentro daquela metodologia ali. Então, a gente dilata ou retrai uma determinada etapa daquela de acordo com a diretriz dos editais. Então, se é um edital de livro, a gente amplia a produção de texto. Se é um edital institucional que quer preservar a imagem, a gente aplica nele com a proposta de manutenção do acervo e a preservação, o acondicionamento correto, né? E se é uma exposição, a gente pede em contrapartida da instituição para bancar o restauro de X números de imagens. Então, é assim que a gente vem fazendo. Especificamente em relação à exposição, o que a gente está fazendo? As imagens, os artistas que todo mundo está conhecendo, são 2 artistas jovens. Está todo mundo conhecendo o João Mendes, de 18, 19 anos, Afonso Pimenta, de 20 anos de idade. Então, nós estamos lançando, assim, entre aspas, né, na história das imagens brasileiras, 2 fotógrafos jovens. Eles hoje têm 70 e poucos anos. Mas o que está todo mundo vendo é quando eles tinham 20 e poucos anos. Então, a gente está introduzindo o trabalho desses fotógrafos na historicidade brasileira. Assim como nós estamos introduzindo a biografia deles, assim como nós estamos introduzindo as histórias conectadas com as imagens. Então, na exposição, o que a gente faz? A gente monta uma quantidade de imagens representativa de cada um dos principais temas com que eles trabalharam. Então, está todo mundo vendo a pontinha do iceberg. Então, você tem ali os bailes, as escolas, os beijos, você tem os casais, futebol, enfim, você tem as famílias, interiores das casas. Então, a gente faz um recorte curatorial. Então, o texto curatorial, ele gira em torno dos principais aspectos que eles trabalharam e das histórias em volta dessas pessoas e dessas imagens. Tá? E, junto com as imagens, a gente traz para dentro do ambiente da exposição a metodologia do espaço de escuta. Então, a gente traz os áudios para dentro da exposição. Então, a pessoa pode ver a imagem e, simultaneamente, escutar o fotógrafo contando a história daquela imagem ou a pessoa fotografada contando a própria história dela naquele momento de vida. Então, essa é a lógica da exposição. A gente tem trabalhado os primeiros 20 anos dos fotógrafos João Mendes e Afonso Pimenta e o acervo da Dona Ana, conectado com a memória oral sobre essas imagens e os principais aspectos do trabalho deles nesse período.
Guilherme, muito obrigada. Vou aproveitar só esses últimos minutinhos. A gente ainda pode, Mauro? Só mais 2 minutinhos aí, pelo menos. Claro, tá um prazer enorme estar aqui ouvindo o Guilherme dessa experiência incrível. Impressionante né, a monumentalidade do acervo, mas também, né, de todo o processo que vocês estão construindo juntos, assim. Eu acho que tem um aspecto que você colocou que é muito interessante, que é a inserção deles na história das imagens, vamos dizer assim, na história da fotografia, né, do Brasil, assim, e como que isso vai mexer também nas próprias categorias que já foram construídas até então, enfim, né. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso desse espaço biográfico e não documental, né? Assim, como que tem uma bagunça das categorias, porque às vezes o biográfico também vai ser documental, e eu acho que isso é legal. Mas, ao mesmo tempo, assim, como que nessa inserção a gente tem outras histórias, né? De cidade, de ocupação do território, como você falou, mas também uma outra, né, até uma outra história da arte, assim, a gente pode disputar uma outra história da fotografia, outras questões que só são possíveis por conta da trajetória específica também desses sujeitos com essas câmeras nesses territórios. Então, eu fiquei muito interessada, se você puder falar um pouquinho, assim, nisso que não era só uma função, um trabalho, mas era um trabalho artístico, né? Ou seja, tem uma intencionalidade estética, e que não necessariamente vai de acordo com aquela que tivesse ali preponderante nos meios do mainstream, assim, né, naquele momento, assim. Então, se puder só falar um pouquinho mais dessa dimensão, assim, de um projeto artístico, né, e não simplesmente uma etnografia, né, digamos. Perfeito. Não, Júnior, eu acho que você foi, assim, no ponto central que a gente tem trabalhado, e, assim, essa distinção entre documental e biográfico, ela tem um fio muito longo. E o trajeto desse fio é exatamente o que você descreveu. É exatamente. Porque é o seguinte, como que a gente vai conhecer algo que não era conhecido com conceitos que foram construídos dentro de um ambiente que não se conecta com esse que está vindo a ser conhecido agora? Então, é como se a gente estivesse forçando conceitos para que essa realidade alargada, esse que é um fenômeno, ele possa se encaixar ali. E se a gente fizer isso, nós vamos estar matando o fenômeno assim, antes dele nascer. Eu acho que você resumiu bem. Assim, o que a gente está percebendo é que a gente precisa de conhecer que isso é produção de conhecimento. Então, a primeira coisa, assim, a gente sabe que existem escalas de legitimação da produção de conhecimento, dentro da esfera da arte, dentro da esfera acadêmica, né? Então, a gente sabe também que existe aquele dilema, né, do que é popular e do que é erudito. Por que a gente evita a palavra, quando a gente está descrevendo o trabalho do João, do Afonso, enfim, do Acervo, por que a gente evita a palavra registro, ou essa palavra documental? Porque parece que é um gesto inepto, assim, que ele vem vazio de intencionalidade, ele vem vazio de produção de conhecimento, né? E uma vez, quando a gente falou disso para uma pessoa, ela falou assim, mas você está alegando que eles têm um movimento artístico. Qual é o manifesto? Todo movimento artístico tem um manifesto. Então, assim, o manifesto é exatamente o ponto de virada do documental para o biográfico, que é a afetividade, ou seja, é você construir uma imagem a partir da percepção do igual. Então, você vê como que as pessoas estão tão bonitas nas imagens, assim, tipo, no sentido da percepção simples, assim, a base da coisa tem uma beleza, tem uma dignidade, tem uma inteireza, tem uma mais-valia, que é lógico, porque a pessoa, ela se reconhece naquela pessoa, no outro que ele está sendo fotografado, e ele deixa de ser outro e ele vira ele próprio. Não tem uma intencionalidade de alegorizar a coisa, entendeu? Assim, não é um turista ali, entendeu? Assim, em missão, não é um turista em missão. Então, quando o Afonso organiza o enquadramento, ele põe a pessoa perto da caixa de som, ele põe a pessoa perto daquilo que ele entende que vai fazer ela parecer, que vai destacar a dignidade dela, assim, entendeu? É nesse sentido, assim, que vai exaltar a existência, que é o direito igual de existir. Isso a gente aprendeu foi com eles, nesse sentido. Então, acho que a gente vai precisar de criar palavras, a gente vai precisar de revisitar o nosso sistema de valores,
no entendimento de como que a imagem ela cria produção de historicidade, né? Então, a gente pensou numa lógica que é assim, que a imagem ela é um agregador, né? Ela é um agregador e um ativador simbólico. Então, assim, você tem a imagem que reúne ideias, as ideias, elas refletem valores, né? Os valores, eles são organizados a partir de um conjunto de percepções. Essas percepções, elas direcionam o nosso entendimento para um grupo de prioridades, né? Prioridades, entendimentos, visão de mundo, né? Essas prioridades, elas, no final dessa cadeia de raciocínio, ela vai definir quais são as diretrizes das políticas nacionais, quem está sendo representado e quem está representando. A imagem carrega a ideia pressupõe valor, valor direciona a percepção aponta para a prioridade, fundamentalmente, vai organizar as diretrizes de um país. Né? Então, a gente está entendendo que existem dois, o que a gente está chamando de... Aí a gente está, então, agora começando a desenvolver conceitos, ideias que possam estar conectados e nos auxiliem a explicar esse fenômeno. Então, uma dessas ideias que a gente está trabalhando com ela é a ideia de comunalidades. A importância do comum. Porque a arte distanciou, ou seja, a lógica neoliberal, ela tende a despessoalizar as coisas, a dissolver os sujeitos, né? E para capitalizar o objeto, apagando a história dele, em detrimento da história, ele ganha um valor financeiro, né? Então, quer dizer, quando falo assim, a notícia, a Sotheby's vendeu por 63 milhões de euros um quadro, acho que não tem nada mais violento no mundo do que isso, assim, né? Porque você apaga todo o valor e o potencial de agregador de ideias, de agregador simbólico, de transformador de processos de visão de mundo que tem uma obra de arte, e você transforma ela só num objeto de transferência financeiro. Né? Então, essa disputa de poder financeiro, ou seja, que é o acúmulo de capital, acho que tem dois poderes que estão envolvidos aí. Um poder que é o das ideias, né, a legitimação das ideias, que vai ter que rever essas ideias que discutem esse fenômeno, tá? E o outro é que as ideias, elas vão organizar a sociedade e elas vão acabar colimando nesse outro poder, que é o acumulador de capital, tá? Seja capital cultural, seja capital simbólico, enfim, capital financeiro. Então, você tem essas esferas de dominância. Quem que domina o discurso? Quem domina o capital, que financia a universidade. Você entendeu? Então, quem está despossuído do capital financeiro, as ideias e tudo que essas pessoas, tudo que está sendo descoberto aqui, todos esses fenômenos, eles ficam soterrados. Então, o que a gente está percebendo? A gente está percebendo a importância do que é comum. Porque uma vez uma menininha chegou para mim na exposição do Sesc, lá em São José dos Campos, uma criança assim, e falou assim, tem uma foto daquela ali lá em casa, igualzinho àquela ali. Nossa, eu nunca imaginei que uma foto que ia estar lá em casa, na cabeceira da minha avó, podia estar na parede dessa galeria. Ela chegou nessa conclusão em 2 minutos. E aí ela fica emocionada, legitimamente a voz dela fica embargada. Por quê? Porque a imagem fala para ela que ela existe. Mas ela não sabe ainda disso. Ela não sabe que é por causa disso. Mas essa imagem, ela tem esse campo de força em torno dela. Ela ativa na pessoa a noção de que ela existe. Ela é reconhecida naquele momento histórico presente e ela tem a sensação de que a existência dela é respeitada e a memória dela é respeitada. Então, o que é isso? É a importância do comum, do que é familiar. Então, a gente foi, enfim, os processos de sequestro dos imaginários, da colonização simbólica, a gente foi acostumado, treinado, adestrado a desconsiderar, não só no campo da imagem, no campo do recurso natural,
a gente foi adestrado a desconsiderar a importância do que está perto, do que é familiar. E todos os processos de hiperexposição da indústria da cultura de massa é para criar familiaridade na gente. Então, as nossas memórias são artificializadas, são deformadas. Porque as nossas experiências emocionais, afetivas, de descobertas, de construção de visão de mundo, todas são atravessadas pelos processos de artificialização de memória, pela hiperexposição a imagens de contextos que não têm nada a ver com o contexto que a gente vive. Então, o que a gente está falando é assim, a gente perde as nossas ancoragens mnemônicas. Você entendeu? As âncoras de memória que poderiam acimentar o nosso entendimento sobre o fenômeno Brasil, sobre o fenômeno da experiência Brasil. Que desenhos que você via quando você era pequeno? Ah, tartaruga ninja. O que tem a ver? Estou falando assim de uma forma banalizada, mas é isso. Então, quando você vê a figura de um ator estadunidense que passa ali num abrigo de ônibus, você sente que essa pessoa ela é comum a você. Você fala para alguém o nome dele, essa pessoa conhece ele. Mas se você fala de um líder comunitário, por exemplo, a pessoa fala assim, quem que é esse? Você entendeu? O estranhamento é uma violência, que ela é programada. Então, a comunalidade é a capacidade de reconhecer o valor daquilo que é comum, fortalecendo as nossas ancoragens mnemônicas, como uma espécie de prevenção à alienação causada pelo sequestro dos imaginários na colonização simbólica. Então, isso é a comunalidade. O outro conceito que a gente está tentando entender ele são os ciclos da imagem, que a gente está chamando de ciclo virtuoso, que essas imagens elas despertam na gente um círculo virtuoso, né? De mais-valia, de reconhecimento da importância. E você tem aquele outro que é o ciclo vicioso, que é um ciclo inspirado por ideias de subjugação, de segregação, né, do preconceito, da menos-valia. E esses dois ciclos da imagem eles estão sob um guarda-chuva de percepção que a gente está chamando de pictoceno, que é todo aquele conjunto de condições disponíveis numa determinada época para a criação daquele conjunto de imagens. É o pictoceno. Quando a gente fala de antropoceno, são as condições climáticas que estão disponíveis em um determinado momento para proliferação de vida ou para subtração de vida. Então, o conjunto de condições para a criação de imagem é o pictoceno. E cada época tem as suas próprias ideias. Cara, eu acho que esse é o fio que você puxou, assim, a gente poderia... Eu tenho uma outra apresentação toda para falar disso, né? Assim, poder, capital, ideias, quem cria ideias. Então, eu acho que é isso, a gente vai precisar de desenvolver palavras, a gente vai precisar, e como o Nego Bispo fala, quem nomeia domina, então a gente precisa de nomear, a gente precisa de criar nome agora para esse fenômeno. Que, assim, os fenômenos que foram criados a partir das percepções das filosofias francesas, das filosofias estadunidenses, talvez eles não consigam explicar isso que aconteceu aqui nos acervos que a gente vai encontrar nas favelas brasileiras. E a gente vai precisar de construir palavra, de construir ideias que falem da nossa sensibilidade. Porque senão a gente vai estar nomeando, a gente vai estar olhando para um fenômeno e dando um nome que não corresponde a um conjunto de reações que ele ativa naquela sociedade. A gente vai estar falseando um fenômeno que é um fenômeno simbólico brasileiro. Guilherme, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Eu queria te agradecer muito essa fala que não terminou aqui. Eu acho que a gente tem ainda muita coisa para discutir. Bom, e eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui também. A Ana Paula ficou com a mão levantada, né? Não sei se só para não... Você quer falar, Ana Paula? Fala, faz a última pergunta, por favor. É um livro que eu gosto muito. Cada vez que eu abro, eu encontro novas histórias ali. Assim,
amei, né? A primeira vez que eu ouço o Guilherme falando, né? Então, eu sempre vi a história do retratista pelo livro, pela exposição, pelas reportagens, e foi muito importante, foi muito interessante. Eu me reconheço também nas fotos, né? Como diz a Janaína, e a Jânia falando de uma nova história. Minha pergunta, eu não sei se o Guilherme vai conseguir responder isso em 2 minutos, eu acho que não. Mas o que eu queria era saber sobre o destino desse acervo, para a gente pensar na preservação desse acervo, mas eu sei que é uma questão, assim, que vai demandar uma outra palestra, né? Mas vou ficar curiosa, talvez, mesmo, para um outro encontro, porque, Ana assim, Paula, tem mas olha, preservação, né, desse acervo. E aí, né, o que acontece daqui a 50 anos? Não, porque é uma fala que está meio na ponta da língua, e eu agradeço, enfim, sabe, fico muito feliz assim, de ouvir o seu depoimento. A razão pela qual a gente faz o projeto é para isso, né? É para que essas histórias se multipliquem. E a nossa intenção é construir um museu lá na Serra, na comunidade. Essa é a ideia. A gente precisa de uma coisa que a gente tem chamado do gesto de permanência. Não dá para passar, entendeu? Então, o nosso esforço agora nós estamos, enfim, eu diria que nós estamos até rezando, assim, porque é isso. Conseguir um patrocínio para construir um museu no Brasil não é um negócio mole, eu acho que imagino que em lugar nenhum do mundo. Então, a gente está trabalhando muito para isso, está se adaptando, está se adequando, a gente abriu uma associação cultural, está esperando os tempos necessários, né, para a gente conseguir ser categorizado como um ente cultural capaz de receber recursos para poder ter a própria instituição, entendeu? Então, a gente está trabalhando nesse sentido assim, formal, jurídico, conceitual, arquitetônico, e estamos procurando lote, estamos conversando com um monte de gente. Então, a ideia é que o acervo cumpra um papel de permanência, com um museu na comunidade da Serra, que pode servir não só para guardar essas histórias e esses acervos, mas também para guardar outros acervos e outras histórias que ainda não, com as quais a gente ainda não conseguiu se conectar e que estejam se perdendo. Bom, gente, vamos ter que terminar agora. Guilherme, mais uma vez eu agradeço muito. Essa é uma experiência extraordinária. E como você chamou a atenção, na medida em que a maior parte da história, da visualidade, da sociabilidade, da afetividade das populações subalternas do Brasil são escondidas, são mascaradas, simplesmente um trabalho extraordinário. Como você viu numa pesquisa que você fez, razoavelmente extensa, a gente descobre que existem pouquíssimos locais onde as fotografias das populações existem, e quando existem são objetivadas, né? Dentro de, tanto na Brasiliana quanto no Instituto Moreira Salles, o número de fotógrafos, vou usar o termo muito entre aspas, populares, que existem e que estão guardadas mínimos. A gente tem um caso ONU no Sul, a gente tem um Volney Teixeira em Cabo Frio, a gente tem um Chichico Alckmin em Diamantina, e que foram fotógrafos que trabalharam para classes médias baixas, muitas vezes para outras caixas da sociedade, mas simplesmente a gente não tem mais nada. Então, toda a tentativa, em um primeiro momento, de se preservar esses arquivos, já é uma coisa extraordinariamente meritória. E dentro de um trabalho como você tem feito, de refletir e buscar conceituar esse trabalho, multiplicando a sua potência, é uma coisa ainda maior e mais importante. Guilherme, muito obrigado pela sua participação, espero vê-lo no Colóquio da Bahia, e agradeço a todos que tiveram a chance de ouvir, lembrando sempre que essa conversa toda, para ser ouvida com mais calma e mais atenção, e que merece ser feito isso, vai estar no Instagram do Colóquio de Fotografia da Bahia. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos e todas. Tchau.